Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É bom estar aqui de volta, irmãos. Faz tanto tempo, né? Pois é, né? Muita gente não sabe, irmão Robson. Todo mundo acha que é só Carol. Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 4, finalzinho do capítulo 4 e o iniciozinho do capítulo 5, tá? Nós vamos pegar ali Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 23, e vamos continuar lendo até o versículo 11 do capítulo 5. Mateus 4, do 23 até o versículo 11 do 5, amém? Diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos e passou a ensiná-los. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, longe de mim, né, irmãos? Provavelmente aí, né, nós temos irmãos aí do Ibadejuf, vai me faltar homilética aí. Espero que o Espírito Santo não permita que me falte, né, que aí haja erro da hermenêutica. Mas eu estou aqui nessa noite, né, como prova viva de que o corpo de Deus é um corpo vivo, onde Cristo é a cabeça. O meu ministério não é pregar, né, irmãos? Eu não sou pregadora, né? Nós temos aí exímios pregadores, mas eu tenho aprendido do Senhor que, enquanto membros do corpo de Cristo, o Senhor faz e fala conosco para que nos mantenhamos vivos. E esse culto, irmãos, é um culto de louvor e adoração ao Senhor. É o motivo pelo qual nós estamos aqui. Né? A gente tem passado aí por um período de pandemia, onde a gente às vezes fica em casa, nos foi cerceado, né? Retirado. Nos foi retirado, às vezes, o direito, né, de poder congregar, como o irmão Nelson disse, às vezes a gente se abraça, se beija, e agora, por questão de precaução e bem certo, nós estamos evitando determinadas coisas. Mas existem coisas, irmãos, que elas não podem ser retiradas de nós. Ainda que nós estejamos congregando em números grandes e pequenos, existem coisas que pertencem àqueles que são chamados filhos de Deus. Existem coisas que são inerentes daqueles que são filhos de Deus, a quem Deus se revelou. E uma das coisas que nós aprendemos enquanto servimos ao Senhor é que um culto, né, um culto de adoração ao Senhor, é um lugar onde o Senhor se manifesta. É um lugar onde há vida, e há vida em abundância, porque em Cristo nós temos vida e temos vida eterna.
E às vezes nós vemos a casa do Senhor, né? A gente se esquece, né? Porque faz parte da nossa vida, né? Às vezes você nasceu e foi criado na igreja, às vezes você tem 10, 20, 30 anos de cristão, e isso faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua rotina ao domingo, ir à igreja, tocar na banda, cantar no coral. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que isso é um privilégio que temos. E quando eu digo um privilégio, não é o privilégio de estarmos aqui, mas é um privilégio de um dia termos conhecido a Deus. E por conhecer a Deus, nós temos acesso a Ele. E por termos acesso a Ele, nós temos determinados atributos e características. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos, compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque é algo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Eu fiz questão de ler o capítulo 4 de Mateus, porque aqui nós estamos vendo o início do ministério de Jesus. Após Jesus ser batizado e ser tentado no deserto, ele sai daquela tentação e ele começa a ensinar, e ele começa a apregoar o reino de Deus que era chegado, através dele, no meio daquele povo. E no anúncio daquele reino, né, o anúncio de que ele era o Filho de Deus, o anúncio de que ele era o Messias, o enviado, fez com que as pessoas se interessassem por ele. Mas não tão só por isso. Se interessaram por ele porque ele curava, porque ele libertava endemoniados, né, porque ele fazia prodígios e maravilhas. E aquilo fez com que se ajuntasse uma multidão. Acontece no meio daquela multidão de pessoas sedentas e famintas, havia os discípulos de Jesus. E o capítulo 5 de Mateus, que a gente chama de Sermão do Monte das Bem-aventuranças, é um ensinamento, é uma conversa com Jesus, com os seus discípulos, no meio da multidão. Ele está falando ali na multidão, mas ele está falando para os seus discípulos que se achegaram ao pé do monte para ele, porque ele precisava dizer para os seus discípulos coisas que eles precisavam saber. Lembre-se, irmãos, que Jesus chamou como discípulos pessoas comuns, como eu e vocês. Homens que estavam pescando no mar e de repente Jesus passou e fala assim: ei, você que está pescando aí, vem a mim, eu vou te fazer pescador de homens. Eram pessoas normais e que naquele momento ouviu aquilo. Gente, que interessante. Para e pensa, irmão, se hoje nós estamos ali, sei lá, trabalhando, né? Chega alguém e fala assim: fulano, vem cá, vou te fazer, tá pescando peixe aí, a pescaria não foi boa, não? Eu vou te fazer pescar homem. Gente, como assim pescar homem? O que que isso significa? E aqueles homens começaram a seguir a Jesus. E seguindo a Jesus, Jesus começa a dizer para eles assim: olha, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus veio para pregar o reino dos céus, e eu não gosto muito dessa versão, não. Eu gosto da versão que diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Porque a pobreza aqui, irmão, olha que interessante: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. A bem-aventurança, algumas traduções bíblicas costumam dizer que são felizes. Eu particularmente não gosto desse termo, porque quando a gente vai estudar no original, o ashre, que significa bem-aventurança, está ligada a abençoar. Está ligado a algo que é intrínseco de Deus, de bênção. Então, abençoado é aquele que tem o reino de Deus. Porque diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito. Por que ele é abençoado? Porque dele é o reino dos céus. Ele é abençoado porque ele possui o reino dos céus. E quem possui o reino dos céus? O pobre de espírito. Mas, Carol, o que é ser pobre de espírito? Irmãos, nós cantamos aqui junto com a equipe de louvor: quem é o nosso Deus? Nós cantamos aqui que nós nos rendíamos ao nosso Deus. Quem é Deus, às vezes a gente acha que sabe ou pensa que sabe. Mas muitas das vezes nós esquecemos quem nós somos. Ou ao menos quem deveríamos ser. Caminhando tantas vezes na casa do Senhor, vindo aos cultos de maneira rotineira, nós esquecemos de ser aqueles que possuem o reino dos céus. Os pobres de espíritos. E o que é pobreza espiritual, irmãos? Ah, Carol, pobreza espiritual é, por exemplo, eu sou pobre, né? Estou na igreja, mas não tenho dom nenhum. Não, irmãos.
Isso não é pobreza espiritual. A pobreza espiritual é a condição do homem sem Deus. A pobreza espiritual é a minha condição pecaminosa. Quando você chega diante de Deus, a santidade de Deus se revela e você percebe quem você é. E quando você percebe quem você é, você começa a perceber o quanto você precisa de Deus, o quão necessitado você é. E quando você começa a reconhecer, gente, eu não tenho nada, eu realmente sou pobre, não há nada em mim que possa barganhar com Deus. Quando você começa a reconhecer disso, lhe é aberto o reino dos céus, porque lhe foi apresentado o Cristo. E por isso que Jesus diz que quando a gente reconhece quem nós somos e a nossa pobreza espiritual, Ele vem e diz assim: bem-aventurados vocês que choram, porque vocês serão consolados. Irmãos, a nossa fraqueza espiritual, o nosso pecado que nos afasta de Deus, aquilo que nos leva para longe daquilo que Deus planejou para as nossas vidas, nos faz chorar. E quando choramos, nós somos consolados pelo Espírito Santo que diz: ei, Ele morreu para te salvar. Irmãos, tem nos faltado o choro que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 7, se eu não me engano, que é o choro do Espírito. Sabe o que é isso, irmãos? Quanto de nós nos tornamos insensíveis? Não há sensibilidade em nós. E eu não estou falando, irmão, sensibilidade almática, não, sabe? De quando está cantando aquela música. Eu particularmente, sou uma pessoa chorona. Mas eu choro tanto que eu choro dando aula de escola dominical. Vocês têm noção? Eu choro tanto, irmãos, que tem uma coisa que eu brinco. Se tem uma coisa que é simplista para muita gente, mas que para mim revela a grandeza de Deus e me faz chorar, é o céu. Às vezes eu estou dirigindo, irmão, do nada. Eu saio de casa, eu olho para a nuvem e eu viro e falo: mãe, você já viu aquela nuvem? Você já viu que coisa linda? Aí ela olha para mim, meu olho começa a encher de água, porque eu não consigo não olhar para o céu e não ver a grandeza de Deus. Mas isso às vezes pode ser emoção, né, irmãos? Uma música, uma melodia, né? A gente que gosta de música, aquilo vai mexendo com os nossos sentimentos. Mas tem nos faltado, irmão, choro de arrependimento. A nossa alma não chora mais quando ela está afastada de Deus. E por isso nós não recebemos o consolo verdadeiro. E por isso muitas das vezes ficamos frustrados com o consolo mundano, com o consolo simples da vida. Estou passando por uma luta e Deus não me consola. Parece que Deus que não está perto de mim. Parece que Deus não está vendo. Parece que eu não sinto Deus. Parece que tudo dá errado. Eu não estou sendo consolado. Esse consolo é vazio, irmãos, porque não é esse tipo de consolo que nós temos em Deus. O consolo que nós temos em Deus é que sabendo que por meio das adversidades Ele está comigo. O consolo que nós temos em Deus é sabendo que ainda que a figueira não floresça, eu contudo me alegrarei no Senhor. É o consolo de ter a certeza que Cristo morreu por mim, morreu por você, para que você tivesse o reino, para que você tivesse a vida eterna, para que ainda que você chorasse aqui, você vai chegar um dia em que você não chorará. E aí você começa a se sentir ingrato, porque o ser humano, o bicho ingrato é a gente. O bicho ingrato é filho, né? Os pais aí que são pais, aí minha mãe que o diga. Hoje eles fazem pai, faz tudo para agradar filho, mas não sei vocês não, lá em casa somos dois, eu e meu irmão. Coitadinho da minha mãe, porque minha mãe faz uma coisa pro meu irmão, fala para ele: nossa, você só faz pro Vitor, você puxa o saco do Vitor, que não sei o quê. Aí ela faz alguma coisa para mim, o Vitor fica: nossa, você só faz pra Lola, é tudo a Carolina, que não sei o quê. Gente, a gente é assim com Deus. Deus opera na vida da irmã Raquel, a Ellen tá querendo alguma coisa, a Ellen diz: nossa Deus, mas você fez na vida da irmã Raquel, mas não fez na minha vida. Ingratidão, irmãos. E sabe por que essa ingratidão às vezes reina no nosso coração? Sabe por quê? Porque a gente não está com o espírito pobre. A gente começa a achar que merece alguma coisa. Eu acho que eu mereço porque eu sirvo a Deus em fidelidade.
sinto de dizer, você não merece. Deus te dá em amor. E dá, gente. E dá de uma forma que a gente nem imagina. E aí ele começa a dizer para os seus discípulos assim, olha, bem-aventurado depois que vocês se esvaziarem de vocês e reconhecerem a plenitude e a grandeza de Deus. E aí vocês vão chorar. E quando vocês chorarem, vocês serão consolados. E nesse momento que vocês forem consolados, vocês vão conseguir ser mansos. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, pensa que ele está falando num contexto em que aqueles homens viviam dentro da servidão do Império Romano. Jerusalém estava dominada por Roma. E eles esperavam um Messias libertador, como aconteceu, como Deus proveu Moisés e tantos outros, quando Israel estava cativo na Babilônia. E toda a história que eles têm de libertação e de herdar a terra e de conquistar a terra é por meio de quê? De lutas, de embate. Deus fala, tá vendo aquele povo? Vai, mata, dissipe, conquista a terra. Nós temos a noção de que para conquistar as coisas é por meio de lutas, é por meio de guerras. Mas Deus está falando aqui, ei, vocês, meus discípulos, vocês herdarão a terra em mansidão. É em mansidão, irmãos. Não é em contenda, não é em briga, não é em peleja, é em mansidão. E a mansidão é algo tão importante e tão de Deus, que ela é um dos frutos, é um dos gomos do fruto do Espírito. Você é discípulo do Senhor? É manso? Você que se esvaziou de você e permitiu que o Espírito entrasse dentro de você, é manso? Irmãos, e mansidão não a gente não pode confundir mansidão às vezes com paciência, né? Ou impaciência. Eu, Ana Carolina, sou uma pessoa extremamente impaciente. Só Jesus na causa, irmão. Se eu estiver dirigindo, então, só a graça. Há quem diga que eu dirija como os homens, tá? Eu corto, irmão. Se um abençoado estiver na pista da esquerda, andando a 20, eu junto, Senhor, eu falo, eu preciso mudar. Mas eu junto na traseira dele e falo, abençoado, vai para a direita, essa pista é rápida. Isso é impaciência, mas mansidão não é isso. Mansidão é algo que o Espírito produz em nós, para que herdemos a terra, para que saibamos responder com delicadeza, com amor. E olha, irmãos, a mansidão é fruto daquilo que a gente recebeu de Deus, sabe por quê? Porque quando a gente chegou diante de Deus e percebeu quem a gente é, a gente descobriu que não é nada. Né? Aí a gente foi consolado pelo Espírito Santo. Aí quando a gente vê alguma coisa com a qual a gente devia se irar, você fala assim, eu não posso me irar não, porque eu não sou uma pessoa também lá tão certinha, eu não sou muito boa, eu preciso ter o quê? Aí ele vai começar assim, olha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Alabaxurique andanás. Irmãos, e quando eu olhava para esse versículo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, o que se passava no meu coração é o seguinte, morto tem fome? Morto tem sede? Não. Você, como corpo vivo de Deus, se não tem fome e não tem sede de justiça, eu te pergunto, você está vivo? O que o Espírito Santo colocava no meu coração é o seguinte, Ana Carolina, você não tem fome e não tem sede de justiça. Você está viva? Será, irmãos, que enquanto corpo de Cristo, nós estamos verdadeiramente vivos? Será que nós somos pobres de espírito? Será que nós reconhecemos aquilo que somos e ansiamos a justiça divina, irmãos? E a justiça divina, quando a gente vê aqui a justiça, Deus é o justo juiz, e a justiça de Deus se me manifesta em 3 aspectos. Eu estou falando, irmãos, porque, por exemplo, a gente que é da área do direito, às vezes eu pego uma sentença do juiz para ver e falo, como é que esse homem... Gente, mas essa sentença é injusta. Não era isso que o juiz devia fazer. Será que ele não viu? Será que ele não percebeu? Mas Deus não, irmão. Deus é justo.
E a lei de Deus é justa. E ela é justa em 3 aspectos. É justa no aspecto legal, em consonância com a sua palavra. Ela anda aqui, ela não vai nem para lá nem para cá. O que está aqui é o que vale, irmãos. Não se passa, a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus tem um aspecto legal, da literalidade da palavra. A lei de Deus tem um aspecto moral, do meu comportamento e proceder. Do ritual, de como se deve prestar o culto. E a lei de Deus tem um aspecto social, irmãos. Irmãos, a lei de Deus tem um aspecto social. Porque quando lá no Antigo Testamento, Deus fala assim para o povo, deixa eu falar uma coisa, vocês não esquecem da viúva, do pobre, do órfão e do estrangeiro. Vocês já foram um estrangeiro um dia, não esqueçam. Não esqueçam da viúva, não esqueçam do órfão, não esqueçam. E a gente, enquanto servos de Deus, a gente tem ansiado, a gente tem tido essa fome da justiça de Deus, de ver se cumprir o que está escrito na palavra. A gente tem ansiado e tem tido fome de andar conforme Deus mandou nos andar e viver e proceder. A gente tem ansiado em ver o pobre, a viúva, o estrangeiro, os desamparados sendo consolados e recebendo daquilo que Deus deu para mim e para você? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Se estou vivo e vivo no corpo de Cristo, mas me falta fome e sede de justiça, será que vivo estou? Será que vivo estou? E Jesus continua dizendo para os discípulos, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gente, coisa difícil é ter misericórdia. Que é difícil. Não é da natureza humana, é da natureza divina. Misericórdia é algo que Deus dá para nós. E é algo que a gente tem dificuldade de ser misericordioso. Misericordioso é sofrer com a dor do outro, irmãos. É ter a dor do outro no coração. Você quer um exemplo prático de pessoa misericordiosa? Olha que interessante. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas de vez em quando eu já me peguei pensando. Olha que exemplo prático para você jamais esquecer o que é um coração misericordioso. Imagina a Copa do Mundo. Brasil e Alemanha. E aí, irmãos, o Brasil tá ganhando, coisa boa, todo mundo eufórico. Mas eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu particularmente gosto muito de futebol, tá, irmãos? Lá em casa a gente tem time em tudo quanto é país do mundo aí, cada um tem o seu. E eu já passei por situações de quando um time tá ganhando, eu viro e falo assim, nossa, tadinho, né? Porque para um ganhar, outro tem que perder. Para um time ganhar, o outro tem que perder. É uma alegria, irmãos, que ela não é totalmente satisfeita no sentido de tipo, ela não se esquece do outro. Um coração misericordioso é um coração que consegue se compadecer com a dor do outro. Porque legal é a seleção brasileira ganhar. Mas vocês já pensaram na tristeza da outra que perdeu? Que também se empenhou? Um coração misericordioso, irmão, é um coração que consegue pensar na dor do outro. E sente a dor do outro, dá aquela peninha, poxa, fulano perdeu. Eu sei que eu ganhei, mas fulano perdeu. É se colocar no lugar do outro. E, irmãos, nós alcançamos misericórdia em Cristo, mas existem algumas coisas que a gente se esquece durante a caminhada cristã e que são muito importantes. Quando a gente vai ver que Jesus continua falando e que ele ensina a oração do Pai Nosso, desculpa falar, irmão, mas está lá, depois os irmãos podem ler lá, ó, Mateus 6, isso mesmo, Mateus 6, a partir do versículo 5 ali, como se deve orar, e ele vai falando assim, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, né? Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos. Ô, gente, perdoa da mesma forma que a gente perdoa.
Bem-aventurados, abençoados os que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quer alcançar misericórdia? Seja misericordioso. Seja misericordioso, se compadeça do outro. Se coloque no lugar do outro. Por que ele está passando por aquela situação? Por que ele agiu daquela forma? Lembre-se que ele é assim como você, pecador. E que se o Espírito Santo não estiver reinando dentro do seu coração, irmãos, você não faz o que é certo. Você não vive da forma que Deus quer que você viva. E aí, ele vem falando o seguinte, aí que a coisa aperta. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Os limpos de coração. Abençoados, não é feliz, irmão. Felicidade é uma coisa que é muito efêmera. Você pode ser feliz e não ser satisfeito. Mas as bem-aventuranças que Jesus está falando aqui, ele está falando de completude. Ele está falando de algo que preenche você aqui e na eternidade. E ele está dizendo assim, olha, vocês são abençoados, porque o coração de vocês foi limpo e você poderá ver a Deus. E você verá a Deus. Irmãos, e é verá no futuro, mas é um verar no presente. Porque somente os discípulos que estavam ali no meio daquela multidão conseguiam entender que Cristo era o Filho de Deus enviado. É preciso um coração limpo para ver a Deus. E às vezes o nosso coração está entulhado. Eu venho para a casa do Senhor todos os dias. Eu venho no domingo, eu venho no culto, eu jejuo. Às vezes nem jejua mais, né, irmão? Porque não é tanto assim, faz. Antigamente era uma coisa mais prática da vida cristã, né? Hoje em dia, basta vir ao culto todo domingo, talvez durante a semana, né? E tá bom, eu sou crente. Mas o seu coração está entulhado. E aí você vem ao culto, Deus não falou no louvor, não falou na pregação, não senti nada, entrei e saí vazio. Por quê? Porque Deus não estava lá, não, porque o seu coração está sujo. Provavelmente seu coração está cheio de ego, cheio de orgulho, cheio de racionalidade, cheio de achismo, cheio de trabalho. O seu coração tem tudo, menos a pureza que precisa para que veja Deus. Irmãos, e aqui vale lembrar que Jesus está falando assim, limpos de coração. Ele está falando para um povo que tinha como lei rituais de pureza, como comer, o que comer, lavar as mãos, como entrar no culto. Existia um ritual de purificação para ver a Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não é qualquer um que vê a Deus, não. Quem entra no Santo dos Santos? Só o sacerdote. Depois que ele faz um ritual de purificação, ele entra lá para fazer a expiação dos pecados do povo. E aí, irmãos, o que acontece? Acontece que Jesus morreu na cruz. E hoje o que o sacerdote podia experimentar da presença de Deus, eu e você podemos experimentar. Deus nos deu um livre acesso. Mas para ver a Deus nesse livre acesso, seu coração tem que estar puro, irmão. Pode não ter o ritual de lavar a mão na bacia de bronze, pode não ter o ritual de queimar o cordeiro, mas existe um ritual para que você veja Deus, se despide de você mesmo. Cheio, com o coração cheio e pesaroso, você não enxergará Deus. Irmãos, e isso é um perigo para a nossa vida cristã. Porque por não vermos a Deus, a gente começa a acreditar que Deus não faz, que Deus não existe. O nosso coração vem sendo entulhado dia após dia nesse mundo mau. E a gente não tem se dado conta. E é por isso que a gente perde a sensibilidade do Espírito. Porque o nosso coração está sendo entulhado de todas as coisas, menos de Deus. Mas hoje é um culto, irmãos. É um culto onde viemos cultuar e adorar a Deus.
E a palavra de Deus nos diz que quando nós nos achegamos a Deus com um coração e contrito, Deus não nos desprezará. Se você anseia ver Deus de forma real na sua vida, este é o momento. Essa é a oportunidade. Talvez faz tanto tempo, irmãos, que você não escuta Deus, que Deus nem parece tão real na sua vida e no seu dia a dia. E você perde pequenos prazeres de Deus, como olhar para o céu e ver a grandeza de Deus. Como olhar para uma formiguinha carregando a folha e falar, gente, como é que pode? Você perde os pequenos detalhes de Deus na sua vida diária, como um alimento que não tem te faltado, como um oxigênio, como a misericórdia de Deus de não te condenar quando você erra. E por perder a sensibilidade, irmãos, nós perdemos aquilo que é mais precioso, a comunhão com Deus. Este é o momento que nós temos de nos limpar diante de Deus e clamar, Espírito Santo, limpa o meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho reto e de justiça, para que eu herde a comunhão eterna e prazer eterno em Deus. É para isso que fomos criados, irmãos. Foi para isso que fomos chamados, para nos relacionar com Deus, para vivermos em íntima comunhão com Deus. É isso que traz prazer à nossa vida. É isso que traz verdadeiramente a paz e o consolo que este mundo não tem. E aí ele depois vem dizendo assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ô, gente do céu, a quantidade de crente que traz contenda não está no gibi. Não, e não é contenda só dentro da igreja, não. Tem uns crentes brigão, irmãos. Gosta de brigar. Gosta de causar contenda. Quando Cristo é o príncipe da paz. Ah, não, Jesus veio. Não, irmãos. Jesus não. Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês já pararam para pensar que Jesus era tão manso e pacífico que quando ele estava sendo injuriado, ele estava indo ali para a morte de cruz, Pedro lançou a mão da espada e ele era ruim de mira, e ele vai e corta a orelha do infeliz. Ele mirou a cabeça, mas ele cortou a orelha. Jesus falou, não, Pedro, faz isso não, peraí, vai aí. E cortou a cabeça do bichinho, a orelha do bichinho. Jesus é paz, irmãos. E por que nós andamos em contenda? Por que o abrir da nossa boca é para trazer discórdia? Por que o abrir da nossa boca não menciona a cruz e o príncipe da paz? Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. E olha que Jesus vem falando do reino, né? Ele vem falando que eles herdarão um reino. Ele vem falando que eles serão consolados. Ele vem falando que herdarão a terra. Mas não, dos pacificadores eles não herdam nada. Eles são caracterizados. Os pacificadores são filhos de Deus. E ali é um atributo, é uma característica. Não é algo que você vai ganhar. Não, é os pacificadores que são os filhos de Deus. É aqueles que promovem a paz. E aí, irmãos, é interessante porque ele está falando isso para os discípulos, e a gente tem que pensar que Colossenses nos diz, né, que Cristo, né, é aquele que faz a paz entre Deus e o homem. Olha, Cristo é que desfez a inimizade entre Deus e o homem. Logo, quando a inimizade entre Deus e o homem foi desfeita e nós fomos reconhecidos como irmãos de Cristo e aceitamos o sacrifício de Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles propagam o quê? A paz. A paz é o quê? A reconciliação entre Deus e os homens. Os filhos de Deus, os discípulos aqui, são aqueles que propagam a paz que é Cristo. Esses são os filhos de Deus. Esses eram os discípulos em meio àquela multidão. Aqueles homens que estavam lá pescando peixe. Jesus falou, vem cá que eu vou te fazer pescar homem. Agora, você vai falar para esse homem aí que ele precisa de uma paz eterna, uma paz entre eu e o Pai, entre ele e Deus. E por fim, irmãos, ele vem dizendo assim, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Ô irmão, como que a gente pensa, né? A gente vai
ouvindo tantas coisas e a gente fala assim, né? A gente está sendo perseguido pelo nome de Jesus e tal, e acontece. Mas aqui ele está falando o seguinte: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, de novo. E esses que são perseguidos por conta da justiça, o que acontece? Deles é o reino dos céus. Aquela justiça lá em cima, lá, ó, que vem falando assim, ó, vocês que são vivos, que têm sede e fome de justiça, vocês serão fartos. E aí, quando vocês serão fartos da justiça de Deus, vocês vão ser perseguidos. Mas não tem problema não, vocês serão perseguidos, mas o reino do céu é de vocês. É pela justiça, a justiça de Deus, que nós somos perseguidos. E por fim, irmãos, bem-aventurados quando por minha causa, olha que interessante, porque aqui não é perseguição não, ó, é por minha causa vos injuriareis e perseguirem, mentindo, dizendo todo mal contra vós. E a perseguição aqui agora é quando dizem mentira, é quando dizem injúria, é quando falam mal, né, de você, por causa do nome de Jesus. Vocês são bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados. E é interessante, irmãos, que depois que ele vem falando as bem-aventuranças aqui, o capítulo 13, para finalizar aqui no versículo 13, depois que ele fala tudo isso, olha, vocês vão ser perseguidos, depois que ele ensina aos discípulos todas as coisas pelas quais eles devem ser e pelas quais eles vão passar, aí ele diz, tá vendo? Quando vocês forem assim, vocês serão, versículo 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O sal da terra, irmão, quem é o sal da terra? O pobre de espírito. Quem é o sal da terra? Os que choram de arrependimento. Quem é o sal da terra? Os que respondem em mansidão. Quem é o sal da terra? O que verdadeiramente tem fome e sede de justiça. Quem é o sal da terra? O que é misericordioso, que se preocupa com a dor do outro. Quem é o sal da terra? Aquele que tem um coração limpo, capaz de deixar Deus habitar e ver a Deus e as maravilhas de Deus. Quem é o sal da terra? Os pacificadores, porque eles são os filhos de Deus. Quem é o sal da terra? Os que são perseguidos pela justiça, a justiça de Deus. Quem é o sal da terra? Aqueles que são injuriados por conta do nome de Cristo. E a palavra que Deus colocava no meu coração é sobre isso. Quem nós somos? Quem nós somos? Quem nós somos hoje diante de Deus? Que sejamos, irmãos, os discípulos que ouviram o chamado e aprenderam intimamente do Mestre. Que sejamos aqueles que serão consolados em todas as nossas mazelas espirituais. Que serão aqueles capazes de ser misericordiosos e bondosos para com os outros. Que sejamos aqueles de ter sede e fome da justiça, de ver o reino de Deus implantado na terra. Que sejamos aqueles que verdadeiramente herdarão o reino dos céus. Que não sejamos crentes, frequentadores de igreja, conhecedores de Bíblia, mas que sejamos aqueles que herdarão o reino dos céus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você que ouviu essa mensagem, você que ouviu esta palavra, tem a oportunidade hoje de tornar-se filho de Deus. Pois João escreve dizendo: